Há momentos em que a alma humana é lançada em meio à escuridão e só resta uma pergunta silenciosa: em quem eu realmente confio? Quando leio o Salmo 27, sinto como se Davi estivesse sentado diante de mim, não como um rei vitorioso, mas como um homem pressionado por inimigos visíveis e invisíveis, sustentado apenas pela certeza de que o Senhor é sua luz e sua salvação. Essa é a chave esquecida do sucesso com propósito. Compreender que toda construção exterior é sustentada por uma fortaleza interior e que essa fortaleza só é real quando nasce de uma confiança inabalável em Deus. No mundo moderno, muitos confundem sucesso com exposição, riqueza com ruído, propósito com discurso. Mas o verdadeiro sucesso é silencioso, disciplinado e nasce no mesmo terreno em que Davi se encontrava, entre o medo e a fé, entre o caos e a convicção. Eu aprendi com o tempo que o sucesso movido apenas por ambição é como uma casa construída sobre areia. Pode até parecer sólida durante o verão das aparências, mas quando as chuvas da dúvida e da adversidade chegam, desaba. O que o Salmo 27 revela é o alicerce que transforma qualquer projeto humano em missão divina. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Esse não é um versículo para ser decorado, é uma arquitetura espiritual, é a estrutura de um império interior. Quando essa luz orienta as decisões, a mente ganha clareza, o corpo adquire direção e o trabalho se torna serviço. O sucesso deixa de ser um prêmio e passa a ser uma consequência inevitável da ordem interior. Eu me recordo de uma fase em que minhas decisões eram movidas pela urgência. A pressa é o disfarce mais elegante do medo. Eu queria resultados, números, reconhecimento. Mas quanto mais eu corria, mais distante eu me sentia daquilo que realmente buscava. Até que percebi: o sucesso sem propósito é apenas uma forma sofisticada de fuga. Quando me ajoelhei pela primeira vez em silêncio, sem pedir nada, apenas buscando entender o que Deus esperava de mim, foi como se a poeira da ambição se assentasse, e ali, no chão frio da oração, encontrei o que o mundo não consegue oferecer: direção. Foi a primeira vez que compreendi que o Salmo 27 não é um texto religioso, é um mapa estratégico para quem deseja prosperar sem se perder. Quando Davi diz que o Senhor é a fortaleza da sua vida, ele não está dizendo que não há inimigos, mas que há uma posição espiritual de onde nada pode derrubá-lo. Essa é a postura que o homem moderno precisa aprender a recuperar. Muitos constroem fortificações financeiras, mas permanecem vulneráveis emocionalmente. Outros têm uma mente brilhante, mas um coração fragmentado. O verdadeiro império nasce quando a mente, o coração e o espírito se alinham com um propósito maior que o próprio lucro. É aí que a fé se torna estratégia e a obediência a Deus se converte em eficiência prática. Não há sucesso que perdure sem moralidade, e não há propósito verdadeiro que floresça sem disciplina. Aprendi ao longo da vida que os dias de crise revelam a qualidade do alicerce que você construiu nos dias de abundância. O Salmo 27 fala de confiança em meio ao cerco. Isso me faz lembrar dos momentos em que a economia colapsou. Os contratos foram cancelados, os parceiros desistiram, e ainda assim, dentro de mim, havia uma serenidade que não fazia sentido para quem me observava de fora. É nesse ponto que o sucesso com propósito começa. Quando a paz interna se torna independente das circunstâncias externas. É fácil parecer forte quando tudo está funcionando, mas é no silêncio da adversidade que a fé mostra sua verdadeira força operacional. Se você observar atentamente, o Salmo 27 é uma progressão de consciência. Ele começa com confiança.
passa pela busca da presença de Deus e termina com paciência. Essa sequência é idêntica ao ciclo do sucesso estratégico. Primeiro, é preciso confiança, acreditar em algo maior que você mesmo. Depois, foco, buscar a presença, o alinhamento, a clareza de propósito. E por fim, paciência, permanecer constante enquanto os frutos amadurecem. Essa tríade define não apenas a fé, mas também o crescimento empresarial, o investimento sólido e a liderança autêntica. Tudo o que prospera segue essa ordem divina. Muitos perguntam: como posso unir espiritualidade e ambição sem me perder? A resposta está no verbo servir. Quando o seu trabalho se torna uma extensão do seu amor por Deus e pelas pessoas, o sucesso deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma ferramenta. Você deixa de lutar para ser o maior e começa a lutar para ser o mais útil. Isso muda completamente a energia do negócio, a forma de pensar e a maneira de conduzir decisões. Você começa a eliminar desperdícios, não apenas de dinheiro, mas de tempo, emoção e energia. A cada decisão tomada com integridade, algo invisível se move a seu favor. No meu processo de amadurecimento, aprendi que fé não é ausência de planejamento, é a força que permite planejar sem medo. Quando Davi dizia que confiava no Senhor, ele não deixava de agir. Ele treinava, se preparava, estudava o inimigo, aprimorava sua estratégia. A fé que não trabalha é apenas desejo. A fé que planeja é poder em movimento. Eu trato cada oração como uma reunião de alinhamento estratégico com o Criador. É nesse silêncio que redefino metas, reorganizo minhas prioridades e limpo o que não faz parte do propósito. É ali que a intuição e a razão se unem e a decisão certa se torna evidente. O mundo atual está saturado de métodos de produtividade, mas faminto de propósito. De que adianta trabalhar 10 horas por dia se o resultado não expande o que Deus colocou dentro de você? O Salmo 27 nos lembra que o verdadeiro sucesso começa quando a presença de Deus é mais importante que a presença de resultados. Paradoxalmente, é nesse ponto que os resultados começam a se multiplicar. Quando a mente se aquieta e o coração se alinha, você toma decisões mais rápidas, reduz erros e atrai as pessoas certas. O mercado reconhece integridade, mesmo que não a entenda. A força espiritual se manifesta em eficiência, clareza e consistência. Existem dias em que tudo parece demorar. Você ora, trabalha, insiste e nada acontece. É nesses dias que o último verso do Salmo 27 se torna um comando. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar não é passividade, é domínio emocional. É manter o foco quando o mundo grita que é hora de desistir. É continuar construindo em silêncio, sabendo que cada tijolo posto com fé está moldando algo eterno. O sucesso com propósito exige resistência moral, porque haverá ofertas que testam seus valores e atalhos que prometem retorno rápido. Mas cada vez que você diz não ao que corrompe sua essência, o céu escreve um sim sobre o seu futuro. E talvez essa seja a maior lição. O Salmo 27 não é apenas sobre confiar em Deus, é sobre aprender a governar a si mesmo sob a luz de Deus. Quando você domina sua própria mente, o medo deixa de ser seu conselheiro e a fé passa a ser sua bússola. É isso que separa quem constrói castelos de areia de quem ergue impérios espirituais e financeiros que resistem ao tempo. No fim das contas, o sucesso não é o que você conquista, mas o que você se torna enquanto conquista. A prosperidade é apenas o reflexo exterior de um coração disciplinado e de uma mente em paz. Se você entender isso, já começou a trilhar o caminho do sucesso com propósito. E se deseja aprofundar esse domínio interior, há um e-book
na descrição, chamado O Poder de Dominar Sua Própria Mente, que pode ser um ponto de virada silencioso, mas profundo nessa jornada. Agora quero que você reflita e comente aqui abaixo. Em qual área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Nas finanças, nas emoções ou nas decisões? Escolha uma e escreva, porque declarar é o primeiro passo para transformar. Quando eu olho para o Salmo 27, vejo nele uma engenharia espiritual precisa, uma construção que começa no invisível e sustenta tudo o que é visível. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa passagem revela algo que poucas pessoas percebem. A verdadeira prosperidade nasce da intimidade. Davi não pedia poder, nem vitória, nem riquezas. Ele pedia presença. Isso é profundamente estratégico, porque quando a presença de Deus está no centro, tudo o mais se organiza naturalmente ao redor. Quando a presença se perde, tudo o mais se desintegra, por mais bem planejado que pareça. Eu aprendi que estar na presença de Deus é o maior acelerador de decisões que existe. Não porque ele entregue atalhos, mas porque ele revela prioridades. O homem que aprende a discernir o que é essencial economiza anos de tentativas. A oração não é uma fuga da realidade, é uma reunião com a verdade. Quando você começa o dia em silêncio, não está desperdiçando tempo, está construindo lucidez. E a lucidez é a base da eficiência. Já vi empresários, artistas e profissionais brilhantes se perderem porque confundiram movimento com progresso. Estavam sempre ocupados, mas raramente conscientes. O Salmo 27 nos convida ao oposto, a contemplação que produz ação consciente. Há um detalhe curioso nesse verso. Davi diz que deseja aprender no templo. O verbo aprender é vital. Ele entende que a presença de Deus não é um lugar de êxtase, mas de instrução. A fé não anula a razão, ela a eleva. Quando você se aproxima de Deus com humildade, começa a entender como Ele opera, e essa compreensão muda a forma como você gere, lidera e negocia. A presença de Deus é a maior escola de estratégia do mundo, porque nela você aprende o ritmo correto das coisas. O mercado chama isso de timing. Eu chamo de obediência. Quando você se move no tempo certo, nada é forçado e tudo flui com naturalidade. Houve uma época em que eu tentei antecipar os tempos de Deus. Tinha um projeto que parecia promissor, números que apontavam crescimento, e todas as variáveis indicavam sucesso, mas dentro de mim havia uma hesitação. Ignorei esse sinal e avancei, movido pela lógica. Meses depois, o projeto desmoronou. Foi doloroso, mas libertador. Percebi que a obediência é uma forma de inteligência espiritual. Há coisas que parecem corretas à mente, mas estão desalinhadas ao espírito. E quando o espírito está desalinhado, o resultado pode até vir, mas custa caro demais. Paz, sono, energia, propósito. Desde então, aprendi que a intuição guiada por Deus é um ativo mais valioso que qualquer planilha. O Salmo 27 também fala sobre esconder-se no abrigo de Deus no dia da adversidade. Essa ideia é poderosa, porque revela que o verdadeiro sucesso não elimina as tempestades, mas fornece abrigo durante elas. E esse abrigo é interior. Eu já vi pessoas desmoronarem em meio à pressão porque buscavam refúgio na aprovação dos outros, em vícios, em distrações, em consumo. O refúgio verdadeiro não está fora, está dentro, e ele é construído diariamente pela prática da presença. Quando você desenvolve esse abrigo interior, as crises não o paralisam, elas o purificam. Você começa a ver oportunidades onde outros veem ameaças. Você entende que cada perda é uma reconfiguração e que cada atraso é uma proteção disfarçada.
Em momentos de solidão, esse salmo se tornou meu manual de resistência. Quando tudo parecia escuro, eu repetia mentalmente: o Senhor é a minha luz. Luz não significa ausência de trevas, significa direção em meio às trevas. A diferença entre quem prospera e quem desiste está em aprender a continuar mesmo sem ver o caminho inteiro. A fé é o poder de dar o próximo passo, não de enxergar o destino completo. O homem que espera ter todas as garantias nunca cria nada grande. A coragem espiritual é andar quando só há luz suficiente para o primeiro passo. Uma vez, durante uma grande reestruturação, eu precisei demitir pessoas, revisar contratos e reduzir custos. Foi uma fase dura. Muitos me perguntavam como eu conseguia manter serenidade. A resposta era simples: eu não confiava no cenário, confiava no Senhor do cenário. Eu sabia que se mantivesse meus princípios, Ele me sustentaria. E sustentou. A fé prática tem efeitos concretos. Não é superstição. É estabilidade emocional que se traduz em decisões sólidas. Em um mundo de volatilidade, quem tem paz tem poder. A paz é o ativo mais subestimado na economia moderna, e é exatamente ela que o Salmo 27 promete a quem habita sob a presença de Deus. Quando o texto diz que Ele me colocará sobre uma rocha, entendo isso como a consolidação que vem após a aprovação. A rocha representa a estabilidade. No início, você precisa confiar. Depois, você aprende. Então, Deus o estabelece. Esse é o ciclo natural da maturidade espiritual e financeira. A rocha é o ponto em que você deixa de ser movido por emoções e começa a operar por convicção. Tudo o que é edificado sobre essa base prospera, porque não depende mais da oscilação do mercado, da aprovação social ou das circunstâncias. A rocha é a consciência de quem você é e de quem Deus é. O sucesso com propósito não é um evento, é um estado de coerência entre fé, caráter e trabalho. Quando essas três dimensões se alinham, o resultado é inevitável. Já testemunhei homens simples alcançarem resultados extraordinários porque tinham um senso claro de propósito e uma confiança inabalável. Enquanto outros duvidavam, eles agiam. E enquanto os apressados se dispersavam, eles colhiam. O sucesso é sempre uma questão de tempo e consistência, e a fé é o que garante a paciência necessária para suportar o tempo de preparo. Perceba que Davi, mesmo sendo ungido rei, ainda precisou esperar anos até sentar-se no trono. Deus não se apressa porque Ele trabalha em profundidade. Ele não forma apenas o resultado, forma o homem que vai sustentar o resultado. Muitos querem o trono, mas não querem o processo. Querem a colheita, mas não a poda. E o que o Salmo 27 ensina é justamente isso. A vitória não é o fim do processo, é o fruto da fidelidade durante o processo. Se você for fiel enquanto espera, estará preparado quando chegar a hora. Eu gosto de pensar que cada oração é uma semente invisível, plantada no campo do tempo. Algumas germinam rápido, outras levam anos, mas todas florescem quando são regadas por paciência e fé. O problema é que muitos arrancam suas próprias sementes porque desistem cedo demais. Se você pudesse ver o quanto o céu trabalha em silêncio a seu favor, não duvidaria nem por um instante. Há um tempo determinado para cada coisa, e a confiança nesse tempo é a essência do domínio emocional. O homem que domina sua mente durante a espera é o mesmo que governa seu destino quando a colheita chega. O sucesso sem domínio emocional se autodestrói. Já vi pessoas conquistarem fortunas e perderem tudo, não por falta de competência, mas por falta de estrutura interior. Por isso digo que o Salmo 27 é um manual de governo. Ele ensina a governar o próprio coração antes de governar qualquer império.
E governar o coração é vigiar pensamentos, disciplinar emoções e alinhar intenções. É a partir desse governo interior que surge a sabedoria necessária para expandir negócios, liderar equipes e influenciar pessoas sem perder a essência. Tudo o que você conquista fora deve ser reflexo do que você já venceu dentro. Quando há coerência entre o interno e o externo, a prosperidade deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. O Salmo 27 não fala de técnicas, fala de presença. E a presença é o segredo dos grandes construtores. Estar inteiro no que se faz, ouvir antes de agir, servir antes de exigir. Quando o sucesso nasce desse lugar, ele permanece. Agora quero que você pare por um instante e se pergunte: qual tem sido o centro da sua busca? Você tem buscado resultados ou presença? Quando a resposta muda, a vida muda. Escreva nos comentários uma palavra que defina o que você mais precisa aprender neste momento: confiança, paciência ou presença. Essa reflexão simples pode ser o início da sua reordenação interior. O sucesso com propósito só se consolida quando a alma aprende a lidar com o silêncio de Deus. O Salmo 27 mostra que há momentos em que Davi clama: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Isso revela que até o homem mais confiante enfrentou o vazio da espera. Nenhum império é construído sem aprender a ouvir o som do silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. É ali que a fé deixa de ser teoria e se transforma em estrutura. Muitos perdem o foco nesse estágio porque confundem silêncio com rejeição, quando na verdade é o tempo em que Deus está fortalecendo as raízes da fé, preparando o terreno para suportar o peso da bênção. Lembro-me de uma fase em que tudo parecia travado. As portas que antes se abriam com facilidade começaram a se fechar. Os contatos pararam de responder, os números estagnaram e o entusiasmo desapareceu. Durante semanas, eu me perguntei se havia perdido o rumo, até que percebi que não era um castigo, era um convite. Deus estava me ensinando a depender mais da direção dele do que das minhas próprias estratégias. Foi nesse tempo que aprendi a arte da pausa produtiva, um período em que o corpo se aquieta, mas a mente se reorganiza e o espírito se fortalece. O silêncio, quando compreendido, se torna um campo fértil de crescimento invisível. O mundo moderno teme o silêncio porque ele expõe a verdade. Mas é exatamente no silêncio que a clareza nasce. Foi em meio ao silêncio que recebi as melhores ideias, as visões mais estratégicas e os ajustes mais necessários. No Salmo 27, Davi aprende que Deus fala com quem decide permanecer. Perseverança é mais poderosa que velocidade. Quando você persiste mesmo sem respostas imediatas, mostra maturidade espiritual. E é essa maturidade que o qualifica para responsabilidades maiores. Deus nunca confia grandes missões a corações impacientes. A mente humana tende a buscar explicações racionais para tudo, mas há momentos em que o propósito é maior do que a lógica. O sucesso espiritual e financeiro exige aprender a caminhar com informações parciais. Não se trata de abdicar da razão, mas de confiar quando a razão não alcança o todo. É como dirigir à noite. Você não precisa ver toda a estrada, apenas o próximo metro iluminado pelos faróis. Essa confiança contínua mantém você em movimento, mesmo quando a visão é limitada. A diferença entre os que prosperam e os que estagnam está em quem continua dirigindo na escuridão, confiando que o caminho se revelará à medida que avança. O Salmo 27 também revela que Davi mantém o foco em buscar o rosto de Deus. Isso é mais do que oração, é intenção contínua.
Buscar o rosto significa buscar a direção, o caráter e a essência divina em cada decisão. Quando você treina sua mente para buscar o rosto de Deus nos negócios, nas conversas e nas escolhas, começa a operar com uma inteligência espiritual que transcende a lógica comum. Você passa a enxergar o que outros não veem. Oportunidades escondidas, conexões inesperadas, movimentos precisos. Essa visão não é mística, é fruto da aliança entre fé e disciplina. Em uma reunião importante, lembro de perceber um silêncio interior profundo enquanto todos falavam. Algo dentro de mim dizia: não é por aqui. Eu poderia ignorar, mas decidi ouvir. Recusei uma proposta milionária que parecia perfeita. Meses depois, a empresa envolvida caiu em um escândalo financeiro. Esse tipo de discernimento é o que o Salmo 27 chama de luz. A luz não é apenas consolo, é direção estratégica. O homem que busca o rosto de Deus antes de agir economiza anos de prejuízo. Com o tempo, percebi que o sucesso com propósito é uma questão de ritmo. Há um compasso certo para tudo, e a presença de Deus define o tempo das colheitas. Quando você tenta forçar a estação, o solo se cansa e o fruto não amadurece. Quando você respeita o tempo divino, o solo se renova e a colheita é mais abundante. Eu vejo muita gente frustrada não porque fracassou, mas porque tentou florescer antes do tempo. É preciso entender que Deus não nega, Ele adia para amadurecer. Enquanto você se desespera com o atraso, Ele está fortalecendo suas bases. O Salmo 27 ensina que o Senhor o elevará sobre a rocha, e então Davi oferecerá sacrifícios de júbilo. Isso significa que o sucesso verdadeiro só é pleno quando você transforma a vitória em gratidão. O homem que vence e se esquece de agradecer perde a essência do propósito. Eu tenho o hábito de celebrar silenciosamente cada conquista com gratidão. Não porque precise de ritual, mas porque sei que a gratidão é o combustível que mantém o coração leve. Um coração grato é mais criativo, mais atento e menos vulnerável à inveja. A ingratidão é uma forma sutil de orgulho. A gratidão é um ato de inteligência espiritual. Há também uma dimensão prática nesse salmo que poucos exploram. Davi fala em cantar e louvar. Isso é mais do que expressão emocional. É uma forma de manter o estado mental elevado. Quando a alma louva, o corpo se alinha, a mente se acalma e a energia muda. É uma prática de reprogramação espiritual. Em tempos de crise, o louvor é a maior ferramenta de foco que existe. Ele retira a atenção do problema e a direciona para a solução. Quando você aprende a manter a mente em louvor, mesmo no caos, descobre uma estabilidade que o torna inabalável. O sucesso com propósito exige proteger sua atmosfera mental. Tudo o que você permite habitar na sua mente se transforma em energia que molda o ambiente ao redor. Eu trato meus pensamentos como matéria-prima. Se penso em escassez, produzo ansiedade. Se penso em abundância, gero criatividade. O Salmo 27 é um manual de gestão emocional porque ensina a filtrar o que entra e o que permanece. O Senhor é a minha luz, é uma declaração de filtragem. Eu escolho ver a vida pela luz, não pelas sombras. Aprender a controlar o ambiente interno é mais importante do que controlar o externo. Você pode ter o melhor plano financeiro do mundo, mas se perder o domínio da mente, nada se sustenta. O sucesso começa no invisível, naquilo que você pensa quando ninguém está olhando. É ali que a batalha acontece, e é ali que ela é vencida. Cada vez que você decide permanecer firme quando tudo parece incerto, está expandindo seu território interno. E quem domina o território interno, inevitavelmente, dominará o externo. O que mais me impressiona no Salmo 27 é que Davi nunca finge não sentir medo. Ele simplesmente
Decide que o medo não será seu conselheiro. O medo é natural. A submissão ao medo é opcional. O sucesso com propósito não é ausência de medo, é domínio sobre ele. Quando você sente medo e ainda assim escolhe agir, o medo perde poder. É nesse ponto que a coragem espiritual se manifesta. E é essa coragem que o mercado, o mundo e as pessoas respeitam, mesmo que não compreendam. A cada vez que enfrentei algo maior do que eu, senti o mesmo frio na barriga. Mas aprendi a interpretar esse medo como um sinal de expansão. Se algo não me desafia, não me transforma. E se não me transforma, não me aproxima de Deus. A fé é o que converte desafios em crescimento. Por isso, o sucesso com propósito não é uma corrida, é uma jornada de aperfeiçoamento. O propósito não está no destino, está no processo. Aqueles que vivem o Salmo 27 entendem que o sucesso é consequência da presença e da obediência. Não há contradição entre espiritualidade e prosperidade. Há apenas duas formas de riqueza: a que te escraviza e a que te liberta. A primeira nasce do ego, a segunda da fé. Quando a fé governa o ego, o dinheiro se torna ferramenta, não ídolo, e essa é a verdadeira liberdade. Usar o capital como meio de serviço, não como fim de identidade. O homem que serve a Deus com seus recursos nunca fica sem propósito, e o propósito é o único investimento que nunca perde valor. Há um ponto decisivo no Salmo 27 que sempre me comove. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa frase é a essência da autossuficiência espiritual. O sucesso com propósito começa quando você entende que a fonte do seu sustento não é humana. O homem que espera demais dos outros sempre viverá frustrado. O homem que aprende a depender de Deus se torna invencível. Eu descobri que no caminho do propósito haverá fases em que você se sentirá só. Não por castigo, mas por design. Deus afasta o excesso de vozes para que a sua voz se torne clara. É nesse isolamento que você se torna inquebrável. Eu me recordo de um período em que perdi parcerias importantes. O projeto parecia ruir. Tudo o que construí parecia desmoronar diante de mim e a solidão parecia um peso insuportável. Até que compreendi que não estava só, estava sendo treinado. Há solidões que não são ausência de pessoas, mas presença intensificada de Deus. Foi nesse tempo que aprendi a trabalhar com menos, a pensar com mais clareza e a fazer mais com o essencial. E quando o essencial se torna suficiente, o supérfluo perde o poder de te controlar. É essa liberdade interior que o Salmo 27 ensina. O mundo moderno idolatra a conexão, mas subestima a solitude. E há uma diferença imensa entre estar só e estar isolado. Estar só é estar inteiro consigo mesmo e com Deus. Estar isolado é estar separado do sentido. Quando você encontra propósito, a solitude se transforma em laboratório. É ali que ideias novas nascem, estratégias são refinadas e a fé se torna madura. O homem que aprende a trabalhar bem na solidão nunca será refém das circunstâncias. Ele se basta em Deus. Há algo profundamente estratégico na forma como Davi lida com o medo da rejeição. Ele não o nega. Ele o transforma em oração. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Esse verso é um modelo de gestão emocional. Ele revela que, em vez de reagir ao medo, devemos traduzi-lo em busca por direção. O medo é um sinal de que algo precisa ser realinhado. Quando usado com sabedoria, ele se torna um indicador precioso. Eu transformei cada medo em mapa. Toda vez que algo me causa ansiedade, pergunto: o que Deus está tentando me mostrar aqui? E quase sempre a resposta revela um ponto cego, uma vulnerabilidade ou uma área que exige aprimoramento. Essa prática mudou completamente minha maneira de viver e liderar. Em vez de fugir dos meus temores,
comecei a estudá-los e descobri que o medo não é um inimigo, é uma ferramenta pedagógica. Ele te mostra onde ainda falta confiança. O Salmo 27 mostra Davi transformando vulnerabilidade em força. E esse é o segredo da resiliência. Não negar a dor, mas usá-la como matéria-prima para crescimento. Quando você aprende a converter emoções em aprendizado, nada te paralisa. Uma vez, em um momento de incerteza, orei por respostas e não obtive nenhuma, apenas uma impressão interior. Aprenda a caminhar. Caminhar sem ver o destino exige humildade. O homem orgulhoso quer controle total. O homem de fé aceita o controle parcial. E é justamente essa entrega que o torna apto a ser confiável com mais. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem precisa ver o mapa inteiro. Ele confia tarefas a quem segue instruções parciais com fidelidade total. Essa é a essência da maturidade espiritual aplicada à liderança e aos negócios. Fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando o resultado não é imediato. Percebi que as maiores promoções espirituais e materiais vêm depois dos testes de silêncio e fidelidade. A vida de propósito não é uma escada linear, é uma espiral de crescimento. Você revisita desafios em níveis mais altos, mas cada volta te encontra mais maduro, mais preparado e mais centrado. O homem que busca propósito precisa aprender a amar o processo. É no processo que se lapida o caráter, se prova a paciência e se revela a visão. O Salmo 27 fala de inimigos e de opressores. No mundo moderno, esses inimigos muitas vezes não têm rostos, são distrações, comparações, procrastinação, orgulho, indisciplina. Cada um desses inimigos é mais perigoso que qualquer adversário externo. Eu precisei enfrentar todos eles dentro de mim. A comparação é uma das maiores fontes de infelicidade do século. Quando você mede o seu progresso pela régua alheia, perde o foco no que Deus está fazendo em você. O propósito é sempre pessoal. Não há linhas de chegada compartilhadas. A missão de um homem é única e o tempo de Deus é personalizado. Uma das maiores vitórias que conquistei foi a de parar de me apressar. Descobri que a pressa me fazia perder o essencial. Eu dizia que queria crescer rápido, mas, na verdade, queria fugir do desconforto da espera. A espera é o ginásio da fé. É ali que se treinam a paciência, a resiliência e a disciplina. O sucesso que vem rápido demais não educa, apenas inebria. E o que embriaga, enfraquece. É por isso que muitos perdem tudo o que conquistam, porque chegaram onde queriam antes de se tornarem quem deveriam ser. O Salmo 27 termina com a frase que resume toda a sabedoria do crescimento sólido. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa frase é uma fórmula completa de construção de impérios interiores e exteriores. Esperar é dominar o tempo. Ser forte é dominar a mente. Animar-se é dominar o espírito. Quando essas três dimensões se alinham, você se torna imparável. A força não está em fazer mais, mas em permanecer firme quando o cansaço tenta convencer você a desistir. O sucesso com propósito é uma guerra de resistência. O que vence não é o mais rápido, é o mais constante. Já vi negócios ruírem porque os fundadores perderam a força emocional antes de o projeto dar frutos, e vi outros, aparentemente menores, prosperarem porque seus líderes decidiram não desistir. Em tudo o que construí, aprendi que a diferença entre o fracasso e a vitória quase sempre é uma semana a mais de persistência. A fé é isso, a decisão de permanecer quando a lógica manda parar. O Salmo 27 me ensina que Deus não se impressiona com pressa, mas se agrada da perseverança. E essa perseverança se manifesta em pequenas atitudes diárias, na forma como você trata as pessoas,
no cuidado com detalhes, na consistência da entrega, na vigilância dos pensamentos. A grandeza é feita de pequenas fidelidades. O sucesso com propósito é o acúmulo de decisões certas, tomadas em silêncio, repetidas todos os dias até que se tornem uma cultura de vida. Às vezes me perguntam se ainda sinto medo de falhar, e eu respondo que sim, mas aprendi a respeitar o medo sem obedecê-lo. O medo é a sombra da fé. Ele só aparece quando há luz. Então, toda vez que o medo surge, sei que estou avançando em direção a algo maior. E é aí que lembro: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa frase é o código que reprograma qualquer mente tomada pela dúvida. É uma declaração de domínio mental e emocional. Quando você internaliza essa verdade, os problemas perdem o tamanho. O mundo pode até se agitar, mas dentro de você há estabilidade. Essa estabilidade é o solo fértil da prosperidade verdadeira. Nada de grande se constrói fora do equilíbrio. Quando o homem aprende a se equilibrar entre ação e espera, fé e razão, silêncio e movimento, ele se torna mestre de si mesmo. E dominar a si mesmo é o maior sucesso que alguém pode alcançar. O Salmo 27 termina com um comando simples e absoluto: espera no Senhor, sê forte, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Quando leio essas palavras, sinto que nelas está condensado todo o código da prosperidade sólida, moral e espiritual. Essa espera não é passiva, é estratégica. É a pausa do guerreiro que se recompõe antes da próxima batalha, o respiro do construtor que observa o alicerce antes de erguer o próximo andar. A força que sustenta impérios verdadeiros não é a pressa, é a paciência. E a paciência não é inércia, é domínio. É o poder de permanecer estável em meio à instabilidade, de não se deixar corromper por resultados lentos, de não duvidar da promessa no tempo da escassez. Há uma força silenciosa que nasce no coração daquele que espera com fé. É uma força que o mundo não entende, porque o mundo mede sucesso pela velocidade, não pela consistência. Mas Deus trabalha na constância. Ele não se impressiona com quem começa bem, e sim com quem termina fiel. A história está cheia de homens que começaram com brilho e terminaram vazios porque trocaram propósito por vaidade. Eu mesmo já me vi seduzido pela urgência do reconhecimento. Mas cada vez que tentei acelerar o tempo de Deus, o preço foi alto. Desgaste, ansiedade, perda de foco. Quando aprendi a respeitar o tempo certo, percebi que o crescimento sustentável é mais lucrativo, mais leve e infinitamente mais duradouro. O verdadeiro sucesso é o que permanece quando o barulho termina. O que o Salmo 27 ensina é que há um tipo de prosperidade que não depende de ciclos econômicos, nem de aplausos, nem de sorte. Essa prosperidade nasce da aliança entre fé e disciplina. Deus não multiplica o desorganizado. Ele abençoa o que tem estrutura, o que está preparado para receber. Por isso, eu trato a espera como uma fase de construção silenciosa. Enquanto oro, trabalho. Enquanto confio, planejo. Enquanto espero, me preparo. Porque a fé sem preparo é apenas romantismo, e o preparo sem fé é apenas esforço humano. O poder está em combinar os dois. Fé que inspira planejamento e disciplina que honra a fé. Quando Davi escreve o Salmo 27, ele ainda não está no trono. Ele escreve como alguém que está sendo moldado para ele. Isso é profundamente simbólico. Antes que Deus te entregue o trono, ele te ensina a suportar o peso da coroa. É o mesmo processo em qualquer área da vida. Antes da abundância vem a administração. Antes da promoção vem o teste. Antes da visibilidade vem o anonimato. E é nesse anonimato que o caráter é forjado. Muitos não suportam o silêncio porque confundem invisibilidade com irrelevância.
mas a invisibilidade é o útero do propósito. É ali que Deus trabalha em profundidade, ajustando mentalidades, alinhando intenções, limpando motivações. Eu me lembro da primeira vez que tive de recomeçar algo do zero. Foi doloroso. Eu via meus resultados passados desaparecendo como areia entre os dedos. Por um instante, pensei que havia retrocedido, mas logo compreendi, não era retrocesso, era reposicionamento. Deus não estava tirando algo de mim, estava tirando algo dentro de mim que me impedia de ir além. Cada fase difícil que vivi, hoje entendo. Eu como um degrau. Cada perda aparente foi uma poda estratégica, e cada poda que aceitei com fé multiplicou meus frutos depois. Essa é a lógica divina do crescimento. Ele corta para fortalecer, remove para purificar, atrasa para consolidar. O homem de fé aprende a ver a mão de Deus até nos momentos em que parece que tudo está sendo desmontado. Quando algo é removido da sua vida, pergunte-se: isso está sendo destruído ou está sendo lapidado? Na maioria das vezes, está sendo preparado para voltar mais forte. A fé que sustenta o sucesso com propósito é aquela que vê construção em meio à aparente destruição. O Salmo 27 fala sobre confiança em meio ao cerco. Esse cerco é uma metáfora perfeita para o mundo atual. Vivemos cercados de distrações, informações e comparações que tentam invadir nossa mente todos os dias. O homem que não protege sua alma perde a capacidade de focar. E sem foco não há prosperidade. É por isso que insisto, a oração é a mais alta forma de foco. Ela reorganiza o caos interno. Antes de cada decisão importante, eu oro não para mudar o resultado, mas para mudar a minha percepção. E quando a percepção muda, o resultado muda naturalmente. O sucesso com propósito é, acima de tudo, uma questão de percepção. O fracasso e o avanço muitas vezes diferem apenas pela forma como você interpreta o momento. O homem que enxerga propósito na dor transforma qualquer situação em treino, e o homem que vê dor onde há propósito se sabota. Davi foi cercado, perseguido e traído, mas em vez de enxergar vítimas, ele enxergava lições. Por isso prosperou. A vitória exterior nasce da interpretação correta do sofrimento interior. Quando aplico esse princípio aos negócios, vejo resultados concretos. Cada crise é uma oportunidade de reestruturação. Cada erro é uma atualização de estratégia. E cada vez que algo dá errado, eu pergunto: o que Deus está me ensinando a gerenciar melhor aqui? Esse tipo de pergunta mantém a mente em crescimento, mesmo quando o cenário é desfavorável. Foi assim que aprendi que sucesso e fé são inseparáveis. O homem que não confia em Deus, confia em seus próprios impulsos, e os impulsos são voláteis. O homem que confia em Deus se guia por princípios, e princípios não mudam com o tempo. Um dos maiores princípios do sucesso com propósito é a moralidade. A riqueza sem moral é autodestrutiva. Não importa o quanto você ganhe em USD. Se perde o caráter, o saldo é negativo. A prosperidade de verdade é aquela que eleva todos ao redor. Colaboradores, clientes, comunidade. Eu ensino isso a todos que mentoro. Dinheiro é energia neutra. Ele amplifica o que você é. Se você for egoísta, o dinheiro amplia o egoísmo. Se for generoso, o dinheiro amplia o impacto. É por isso que a filantropia estratégica é parte do propósito. Quando você devolve parte do que recebeu, ativa um ciclo de fluxo contínuo. O que não circula, apodrece. Com o tempo, percebi que a missão moral da riqueza é restaurar. Restaurar famílias, oportunidades, dignidade, fé. O homem que entende isso nunca mais trabalha apenas por lucro. Ele trabalha por legado. O lucro é o combustível, o legado é o destino. Essa é a diferença entre o rico e o sábio. O rico acumula,
O sábio distribui com propósito. A abundância real não se mede enquanto você tem, mas enquanto você transforma. O Salmo 27 não é apenas poesia, é um plano de vida. Ele ensina a proteger a mente, disciplinar o coração e alinhar o trabalho com a fé. Ele ensina que o sucesso não é conquista, é consequência. E que o propósito não é uma meta, é um modo de viver. Quando você entende isso, o medo da instabilidade desaparece, porque você sabe que tudo o que é guiado por Deus é sustentável. Pode demorar, mas permanece. E o que permanece é o que realmente importa. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada crise que enfrentei foi um convite à expansão espiritual. O Salmo 27 foi meu manual em cada uma delas. Ele me ensinou que a luz de Deus é mais forte que qualquer sombra, que a presença é mais valiosa que qualquer ganho e que o coração disciplinado é o verdadeiro trono do sucesso. E se há algo que quero que você leve desta sessão, é isso. O sucesso com propósito não é sobre vencer o mundo, é sobre vencer a si mesmo diante de Deus. A partir de hoje, decida governar sua mente como um rei governa seu reino. Vigie seus pensamentos, selecione suas palavras, alinhe suas intenções. Tudo o que você planta em silêncio florescerá em público. E quando o fruto vier, lembre-se, não foi sorte, foi fidelidade. Deus não se impressiona com resultados, Ele se alegra com constância. E é essa constância que transforma fé em prosperidade e prosperidade em legado. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que esteja precisando recuperar a fé no processo e inscreva-se para continuar recebendo essas mentorias semanais. Que sua mente seja luz, seu coração fortaleza e seu propósito firme como uma rocha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E que, a partir dessa verdade, você construa uma vida tão sólida que nenhuma tempestade consiga abalar.